O que você faria se nesse exato momento você fosse detido e levado a julgamento por ter criado linhas alternativas do tempo? Bem, a não ser que você tenha roubado uma joia do infinito ou que seja um deus asgardiano da trapaça, eu acredito que você não precisa se preocupar com isso agora. Mas brincadeiras à parte, turma, de toda essa história, uma coisa ainda continua martelando na minha cabeça. Será que é possível existir universos alternativos com outras realidades de nós? Fique aqui comigo que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu tenho que ir. Já pensou que em algum lugar pode existir uma outra realidade, uma outra versão de você? Talvez em algum momento da sua vida onde você ficou em dúvida de qual curso de faculdade fazer, ou se você aumentava ou não o tamanho da batata, essa sua decisão poderia ter sido alterada e você estivesse vivendo uma realidade completamente diferente agora. E esse é o tema central não só desse vídeo, como da série Loki, que acabou de acabar na semana passada e traz o tema de multiverso. Afinal de contas, será que o multiverso é uma coisa possível ou ele só existe nas histórias e quadrinhos e ficção científica? O nosso anti-herói favorito escapa para uma linha do tempo alternativa, acabando sendo prontamente preso e julgado por violar a linha do tempo sagrada. De acordo com as autoridades da série, criaturas e pessoas como Loki, também chamado de variantes, acabam se perdendo no meio do caminho e criando ramificações da linha temporal, criando universos diferentes. Mas afinal de contas, será que isso só fica nas histórias de ficção e nos quadrinhos? Ou nós conseguimos trazer um pouquinho aqui para a nossa realidade? Por mais absurdo que possa parecer para alguns, essa é uma ideia defendida por muitos cientistas hoje em dia. No caso, não seria realmente o tempo que ramifica, mas a existência de todo um universo novo presente, criando diversas outras realidades, com diversas outras versões de você. Mas antes nós precisamos dar um passo para trás e falarmos um pouco sobre física quântica. A área da física responsável por estudar não só as partículas como os fenômenos subatômicos, a física quântica, diferente do que nós costumamos ver na física clássica, costuma trabalhar com a definição de probabilidades. Quer um exemplo? Ao pensarmos em um elétron, geralmente pensamos naquela imagem dele se movendo ao redor do núcleo do átomo em uma órbita circular como sua posição estivesse completamente bem definida. Na verdade, todas essas imagens elas não condizem muito com o que acontece na realidade, porque quando nós vamos realmente verificar a posição de um elétron, é muito difícil, na verdade é impossível para nós dizer com 100% de precisão aonde esse elétron está posicionado. O que somos capazes de fazer é calcular com uma certa precisão aonde esse elétron estaria localizado. Caraca, onde é que eu deixei esse elétron, cara? O movimento das partículas é altamente incerto, o que pode levar a diversos estados possíveis. De acordo com os princípios da mecânica quântica, nós devemos considerar então que no momento em que o fenômeno começa a ocorrer até o momento em que realizamos a medição desse objeto, ele deve estar no que chamamos de superposição. Que é a mesma coisa que falarmos que até o momento em que nós medirmos esse objeto, ele tem que se encontrar parcialmente em todas as posições ou estados possíveis. E um dos experimentos mais famosos que nós podemos trazer aqui para exemplificar é o experimento mental do gato de Schrödinger. E bem, a gente não encontrou nenhum gato, mas nós encontramos esse jacaré Loki aqui no meio do caminho, não sei porquê, mas a gente vai pegar ele e adaptar um pouco o experimento. Nesse experimento nós colocamos Loki dentro de uma caixa com um sistema quântico que seria capaz de matá-lo. Contudo, a probabilidade desse sistema ser acionado é de 50%. No momento em que trancamos nosso jacaré Loki dentro da caixa, é impossível para nós calcularmos se ele está realmente vivo ou morto. O que significa que até o momento em que eu realmente realizar a medição, ou seja, até o momento em que eu abrir essa caixa, Loki se encontra num estado de superposição.
Ou seja, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Vou lavar a mão. Bem, eu mentiria para vocês em dizer que esse indeterminismo todo na física quântica tinha deixado a galera feliz. Inclusive, a grande parte dos cientistas não se conformavam com essa história. Em um momento completamente inconformado, Albert Einstein inclusive soltou uma de suas célebres frases: "God does not play with dice", o que em asgardiano seria algo como "Good Spiller", ou em português, Deus não joga dados. Através dessa frase, Einstein buscava mostrar que aleatoriedades não deveriam fazer parte da natureza. Para tentar trazer uma nova interpretação de como as coisas eram vistas, um cientista americano, Hugh Everett, propôs uma nova forma de interpretar as coisas. Foi a partir daí que surgiu a interpretação de vários mundos. Bem, dentro dessa interpretação nós estaríamos vivendo em um universo, ou mais precisamente em um multiverso, que estaria constantemente se ramificando e criando realidades distintas e coerentes entre si. Então é como se cada evento quântico criasse sua própria ramificação, tendo como resultado novos universos, novas realidades e possivelmente novas versões de você. Ai, cacete. Bem, de fato é extremamente tosco nós pensarmos que um elétron ele tenha que estar em 2 ou mais locais ao mesmo tempo, ou que um observador ele tenha que observar um elétron em uma ou mais posições. Mas não é tão tosco assim nós pensarmos que o que acontece na verdade é que nós tenhamos diversas realidades onde em cada realidade uma solução quântica fosse a verdadeira. Pode parecer um pouco loucura, mas tosco não é não. Ou seja, se nesse universo nós abrimos a caixa e vimos Loki vivo, muito provavelmente existiria um outro universo onde, ao abrir a caixa, Loki estaria morto, já que para o evento quântico presente existiria a chance dele ocorrer ou não. Se o multiverso realmente faz sentido e existe, é possível que, nesse exato momento, existam diversas versões de você mesmo assistindo esse vídeo aqui, com diversas versões diferentes de Rick. Ou até uma versão de universo onde o YouTube nunca foi criado e isso aqui não existiria. Na verdade, você estaria me escutando falando das mesmas coisas numa caixinha de rádio. Ou indo mais fundo até um universo onde o nosso sistema solar nem tivesse existido e seria só caos e escuridão. Mas com toda certeza em todos esses universos você tá deixando o like aí nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal para ajudar todas as realidades e todos os Ricks a trazerem conteúdo de qualidade aqui para vocês. Bem, a verdade é que apesar de toda essa elegância de vermos o mundo e vermos como os fenômenos quânticos acontecem, a interpretação de vários mundos trouxe uma verdadeira guerra civil para o mundo da ciência. Isso porque não é o bastante para a ciência que uma ideia ela seja sensata. Ela precisa ser testável. E nesse sentido, a interpretação dos muitos universos é tão fantástica quanto anticientífica, uma vez que nós não conseguimos testá-la e comprovar a existência de outros universos, uma vez que estamos presos aqui no nosso próprio. Por isso, de um lado, temos cientistas céticos que não acreditam nessa ideia e acham besteira, uma vez que nós não conseguimos comprovar nada. E do outro lado nós temos cientistas fervorosos que acreditam na ideia de multiverso e tentam utilizar até outras teorias para comprová-la. E uma dessas teorias seria a teoria da inflação cósmica, que está relacionada com a teoria de surgimento do universo. Nela, durante o Big Bang, em sua primeira fração de segundo, o universo se expandiu absurdamente depressa, num ritmo exponencial, mais rápido do que a luz. Alguns cientistas argumentam que, devido às flutuações quânticas que existiam na época, é muito provável que o universo observável que temos hoje, ele teria surgido de um outro macro-universo, um universo maior, e que existisse uma infinidade deles. O físico teórico Stephen Hawking, um pouco antes de nos deixar, ainda escreveu um paper sobre o tema, defendendo que, na verdade, não seria uma infinidade, em si, uma quantidade limitada de universos que poderiam existir. Mas com toda essa questão de realidades alternativas e ramificações temporais, eu fico aqui pensando, será que
Se realmente for verdade isso e existirem outras realidades, será que as leis da física seriam diferentes por lá? Seria então função da cosmologia e da ciência tentar entender e explicar essas novas leis da física? Bem, é com esse questionamento que eu vou ficando por aqui, turma. Eu vou deixando aqui um pouco de crise existencial para vocês, mas não se esquece de deixar o seu like e comenta aqui para mim, cara, o que é que vocês acham disso tudo? Inclusive eu vou deixar a pesquisa, o paper aí do nosso grande Stephen Hawking aqui no link da descrição, se vocês quiserem ler e ir mais a fundo. Bem, eu também vou deixando aqui para vocês um vídeo aqui do lado, que se você gostou desse aqui, pode ir sem medo nenhum, cara. Você vai gostar muito desse aqui também. Eu vou ficando por aqui, turma. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu!